Gênesis capítulo 26. Há um teólogo chamado Karl Barth que ele diz: pregue com uma Bíblia na mão e um jornal na outra. Use numa mão uma Bíblia e na outra um jornal, para que toda a mensagem de Deus ela possa ser atualizada, contextualizada e ela possa falar diante de uma realidade. Eu me sinto assim hoje. Vamos falar um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo no mundo. Gênesis 26, versículo 1 diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e eu o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Pai, mais uma vez nós te adoramos, reconhecemos a tua grandeza, o teu poder e a tua palavra, que é o teu poder entregue a nós. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser ministrados pela tua verdade, que a luz do Senhor venha sobre nós e que ela possa gerar frutos, ela possa entrar em nosso coração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos hoje dias difíceis, que a Bíblia já avisou que esses dias chegariam. O que Mateus chama de princípio das dores é o que nós vivemos nos dias de hoje. As profecias se cumprindo cada vez mais, a volta de Jesus cada vez mais próxima, o cenário sendo preparado para o fim de tudo. Tudo está acontecendo em direção a isso. Se você não conhece, procure ler a palavra e se inteirar disso, porque nós estamos vivendo realmente época apocalíptica, não temos dúvida disso. A igreja ela tem que ser preparada para enfrentar a realidade. Se falava-se um tempo atrás, Jesus um dia vai voltar, mas hoje não se fala mais um dia. Hoje já se fala, ele está aí, está às portas. O cenário geopolítico está totalmente se encaixando para esse evento que a Bíblia fala que vai acontecer. Nós entendemos que tudo isso que nós vivemos, que você sabe muito bem, violências, guerras, fomes, pragas, tudo isso Deus falou que iria acontecer e teria que acontecer para se cumprir a Escritura. Então nós estamos vivendo hoje tempos difíceis. O tempo difícil, ele é denominado como crise, e existe uma crise mundial, crise financeira, crise política e assim por diante. Como que pode um vírus, algo microscópico, causar um estrago tão grande no mundo como está fazendo? Interferindo em bolsa de valores, preço de petróleo, gerando, nem sei, mas já deve ter passado bilhões de prejuízos, empresas aéreas não podendo fazer voos, pessoas não podendo trabalhar, crianças não podendo estudar, negócios não estão podendo ser feitos, pessoas infectadas, uns morrendo, uns recuperando, uns em quarentena. Há um clima de instabilidade no globo. Ainda que em alguns lugares mais, outros menos, mas nós podemos entender que estamos inseridos num contexto de crise. Porque há uma incerteza, há uma insegurança. Como eu disse ainda há pouco, as pessoas se sentem ameaçadas, amedrontadas, se sentem de alguma certa forma amedrontadas com tudo isso, porque houve tanta coisa e fica naquele terror. Mas nós não podemos esquecer quem nós somos em Deus. Nós não podemos esquecer disso.
A circunstância, o contexto, os acontecimentos, as notícias, não vai interferir na identidade que você tem em Deus. Porque você é filho, você é filha, continuará sendo, passando por tudo ou nada, você continuará sendo filho de Deus, debaixo de uma promessa de Deus, debaixo de uma palavra de Deus. E não há por que você viver como todo mundo vive, porque você é diferenciado. E na verdade você é, porque você é um filho, você é uma filha que está debaixo da mão poderosa do seu Pai. Jesus voltando, e você não tendo que enfrentar tribulação nenhuma, você é filho. Se você tiver que passar pela tribulação antes, para depois ser levado por Deus, você continua sendo filho, isso não vai alterar. Porque você está debaixo de uma promessa, de uma realidade que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Você não pode esquecer disso. A palavra crise, ela já significa tempo difícil. No seu original, latim e grego é a mesma coisa, tempo difícil. Crise é um tempo difícil, um momento difícil. É algo que vem e passa, mas ela existe, ela está presente. E aqui em Israel, passaram também por momentos como esse, não só um, mas vários momentos. A palavra diz, quando eu li para você aqui em Gênesis 26, que havia fome na terra. Fome. Hoje você vai no supermercado, você compra à vontade, né? Você não precisa ficar estocando coisa em casa, tá? Não entra nessa coisa. Mas você tem acesso a tudo que você precisa e quer. Mas nesse momento aqui havia fome na terra. Eu acho que nenhuma crise pode ser pior do que a fome, porque a fome mata, a fome causa desespero, guerra, a fome causa violência, a fome causa grandes prejuízos para o ser humano aonde quer que ele viva. Aqui a fome estava em Israel, no tempo de Abraão, no tempo de Isaac. Nesse tempo houve grande fome em Israel, e a palavra diz que Deus se manifestou de certa forma. Agora, como me comportar, como proceder, como eu devo viver no meio de uma crise? Como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho que fazer? Como eu tenho que proceder? Qual é a maneira correta de reagir a isso? Essa história de Israel pode nos ensinar muitas coisas, daquilo que eles passaram como um momento difícil, como também nós estamos passando nos nossos dias. Em primeiro lugar, o texto começa dizendo que Deus, Ele apareceu a Isaac. Por isso que eu digo para cada um de vocês, Deus não é alheio ao que você passa. Deus não está com os olhos fechados, não está de braços cruzados, Ele não está indiferente. Porque quando houve fome na terra, diz o texto no versículo 2, o Senhor apareceu a Isaac e disse. Então você fica tranquilo que Deus vai vir, Ele vai aparecer, Ele vai se manifestar, e Ele vai dizer para você o que você tem que saber. Ele vai dizer para nós o que nós precisamos fazer. Ele vai aparecer e vai se manifestar em nossa vida, nos dando orientação de como proceder. Então você tem que ficar tranquilo, descansar em Deus e realmente crer, porque agora é o momento da fé, do homem e da mulher de Deus se manifestar em fé e crer que Deus vai trazer tudo que nós precisamos, porque tudo que nós precisamos está nas mãos dEle, e precisamos crer no cuidado do Senhor. Você tem que acreditar nisso, senão você não teve uma experiência com o Senhor ainda. Quem sabe não é o melhor momento para ter. Você precisa crer no cuidado do Senhor. E se nós estivéssemos vivendo hoje o contexto da Itália ou do Irã, como seria? Você iria fazer o quê? O que você iria fazer? Se você fosse nos mercados, não tivesse comida para comprar. Se falasse, você não sai na rua, se você sair você é punido. Todo mundo trancado. O que você ia fazer? E quem disse que não pode acontecer isso aqui? Nós cremos nos livramentos que Deus pode dar, mas também cremos que Deus está conosco em toda e qualquer situação. Você tem que acreditar no cuidado de Deus. Você tem que acreditar
que ainda que o mal esteja à sua volta, ele pode estar ali, mas ele pode não tocar a sua vida, e ele pode não te atingir. É preciso crer nesse nível de fé. Nós tivemos lá em Moçambique, o ano passado, logo após o ciclone Idai, e um grande surto de cólera. A cólera mata, irmãos. E nós estávamos ali, contágio pela água, contágio também por secreção, e tomamos uma vacina que o exército deu. A vacina demoraria 15 dias para fazer o efeito completo. 15 dias a gente estava voltando para cá. Falei, irmãos, agora é Deus e nós. Vamos fazer o que tem que fazer e vamos embora. Deus nos guardou, nos livrou, estamos aqui inteiros. Nós precisamos crer no cuidado de Deus. Deus apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Você tem que acreditar que você não está sozinho, que Deus é com você, e que Deus teve a iniciativa de vir e falar com Isaac. Assim como Deus também pode vir falar com você, e está falando agora, através da palavra, eu como um instrumento, para te lembrar dessa verdade, que Deus, assim como Ele veio falar com Isaac, manifestar o cuidado sobre Isaac, uma direção para ele, assim também Deus vem falar comigo e com você. Agora interessante, Abimeleque era o rei dos fariseus nessa época, e Deus não veio falar com Abimeleque, Deus veio falar com Isaac, porque Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se Deus vier falar alguma coisa aqui em Apucarana nesses dias, Ele vai procurar você, porque você é um filho, você é alguém que busca a face dEle, você é alguém que crê no nome dEle, você é alguém que adora Ele acima de tudo, então é com você que Ele vai falar. Abimeleque tinha uma posição de autoridade, de governo, mas Deus não falou nada com ele. Deus veio falar com Isaac, porque em Gênesis capítulo 24, versículo 62, diz que Isaac tinha voltado de Beer-lahai-roi, pois habitava no Neguebe, mas certa tarde ele saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, ele viu o camelo se aproximando. Aqui narra a história de um homem que saiu ao campo para meditar. João Ferreira de Almeida diz que ele saiu para o campo para orar. Então aqui nós vemos a Bíblia falando sobre Isaac, de um homem que tinha o costume de sair do movimento, ir para um lugar calmo, para buscar a face do Senhor, para orar, para meditar, para falar com Deus. Então não é à toa que você lê ali a Bíblia dizendo, Deus veio falar com ele. É porque ele tinha uma vida com Deus. E então Deus veio ali falar com ele porque ele tinha uma vida de busca, de oração, de estar na presença de Deus. Ele tinha relacionamento com Deus, ele sabia o Deus ao qual ele servia. Então se você tem uma vida com Deus, uma busca em Deus, um relacionamento com Deus, se você entende que é importante, você tem a prática de buscar a face do Senhor, fica tranquilo, Ele mesmo virá ao seu encontro. Ele mesmo virá ao seu encontro e vai falar com você. Nós vemos aqui esse exemplo de Isaac, de alguém que foi criado e que teve experiências vividas na sua própria família, como o Elinho mesmo falou aqui na hora da oferta, porque o fazer, todos nós podemos fazer alguma coisa, mas a questão não é fazer, é fazer certo. E além de fazer certo, é fazer do jeito de Deus. Existe um jeito certo de fazer as coisas. Porque Deus disse para ele, não desça ao Egito, Isaac. Fica onde você está. Não saia daí, fica aí. Ele podia falar, mas Deus, aqui está a fome, aqui não tem comida, aqui não tem nada. Aqui está uma crise instalada, está um momento difícil, não dá para ficar aqui. Fique aí, Isaac. Fique aí. Não desça ao Egito, não faça o que todo mundo está fazendo. Ou seja, você não é todo mundo, porque o natural da época era todo mundo descer para o Egito, ir lá, bater na porta do Egito, porque lá tinha comida, lá tinha desenvolvimento, lá tinha provisão.
Mas bater na porta do faraó não era o correto naquele momento. Bater na porta de faraó não era o desejo do coração de Deus, porque Deus tinha outro plano para a vida deles, uma provisão que viria do céu e não do homem. Na hora que você for invocado para você ter que fazer alguma coisa, ouça o que Deus está te dizendo. Nem sempre ir ao Egito, nem sempre se curvar diante do dinheiro, da posição, da influência de uma pessoa, de um lugar. Não, eu preciso ouvir o que Deus está dizendo para mim. E Deus disse a Isaac: não vá, fique aí, não desça ao Egito. O Egito é o óbvio, o Egito é o comum. Todo mundo vai bater na porta dos Estados Unidos se a coisa pegar fogo. Vão lá pedir bênção. Mas será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus estabeleceu? Será que isso é o que Deus tem para nós e para aqueles que servem a Ele, espalhado pelo mundo? Que Deus pode dar um caminho diferente. Nós olhamos soluções humanas, mas Deus tem para você soluções sobrenaturais, que vai muito além do que você acha ou pensa. Porque o comum é: vamos lá que lá tem comida. Não, não vai lá. Poderia ser questionado: Deus, mas é lá que tem a solução. Você acha que é lá, mas não é lá. Você vai ter que trilhar um caminho de fé. Você vai ter que trilhar um caminho de confiança. E crer no que eu estou dizendo, e não no que o jornal está dizendo. Porque o que o jornal está dizendo são coisas naturais. Você acha que é fácil enviar dólar para a África a R$5? Quando nós começamos esse compromisso financeiro com a missão lá fora, o dólar era R$2,80. Poderíamos dizer: não, vamos parar. É difícil. Você vai lá com R$1.000, você sai com $200 na mão. Não, a solução não é: se o dólar subiu, Deus fala: eu vou aumentar a provisão, eu vou garantir aquilo que eu tenho compromisso. O pessoal foi agora em janeiro para lá, eles levaram R$70 mil. R$70 mil. Você faz a conta quantos dólares vai dar. Pagaram a escola de todo mundo, comprou o tênis, comprou a roupa, pagou o alojamento de todo mundo lá em Uganda, todo mundo lá no Quênia, deixou todo mundo suprido até julho, está tudo pago, tudo já garantido para eles, sem dificuldade, sem falta nenhuma, porque Deus, Ele é o Senhor da obra e da igreja. O dólar pode dar 10, 20 por um, Deus não está restrito a isso. Ele é o Senhor de tudo e de todos, nele não há limites, nele não há barreiras. Deus não está em crise. Deus não está em crise, nunca estará, porque Ele é Deus. Não desça ao Egito. Não fique desesperado, tentando buscar soluções humanas. Busque a face do Senhor. E então, Deus disse para ele: permaneça nessa terra mais um pouco, Isaac. Calma, calma. Fica mais um pouco aí. E eu estarei com você. E eu vou te abençoar. Ouvir isso é fácil. Eu estou te dizendo agora. Mas e crer nisso? E crer nessa realidade? Fica aí. O que vai mudar na tua vida não é o lugar onde você está. O que vai determinar na tua vida se vai estar bem ou mal não é onde você está, a cidade que você está, no meio de quem você está. A diferença na tua vida é você fazer o que eu falei para você fazer. Fique aí mais um pouco que eu vou estar com você e eu vou te abençoar. Ou seja, a sua dependência está em mim, não está em pessoas, não está em lugares. E obedecer é a melhor decisão. Obedecer vai contra a própria razão, porque você às vezes quer uma coisa, você decide uma coisa, mas Deus tem outra, totalmente contrário às vezes do que você está achando. Porque
Obviamente, o Egito era a melhor escolha, a melhor opção. Era só ir lá e pegar a comida, pronto. Não. Obedecer a Deus vai confrontar a tua mente, o teu coração, o teu plano, o teu projeto, a tua vontade, a tua justificativa, porque obedecer na vida de um crente tem que ser a melhor opção e a melhor decisão. Porque a obediência vai te desafiar, que você vai querer dar conselho para Deus. Deus, mas olha ali, está tudo, não, olha lá. Está tão fácil aqui, ó. É só ir ali. Nós vamos ainda querer convencer Deus de que Ele está errado e de que nós temos um plano melhor do que o dele. Mas eu quero te advertir: toda a sua vida você é convidado a obedecer. A bênção de Deus, ela é condicional. Deus abençoa, sim, Ele abençoa de enxurrada, mas aos que obedecem. A bênção é condicional. Se você quer ser alvo da bênção de Deus, obedeça. Muito mais no momento difícil, aonde você pode ser tomado pelo sentimento, pelo pensamento, e você fazer aquilo que Deus não pediu para você fazer. Irmão, agora vemos e convenhamos. É fácil obedecer quando você é filho de Abraão. Você pode dizer isso. Isaac é fácil obedecer. Ele é filho de Abraão. O que ele não viu com o pai dele? Você viu aqui o Elinho falando da história quando ele foi ser oferecido como sacrifício. Ele viu o pai dele obedecendo. Ele viu o pai dele obedecendo em vários níveis. Ele viu o pai dele obedecer até o último grau. Ele presenciou isso, ele viu tudo. Por isso que você tem que, numa hora como essa, chamar à tua memória as experiências que você já teve com Deus. É aquela palavra que diz que tem que trazer à memória aquilo que dá esperança para você. E todos nós temos do que lembrar, os momentos que Deus te livrou, os momentos que Deus te curou, os momentos que Ele te libertou, os momentos que Ele abriu uma porta quando não tinha porta nenhuma, os momentos em que Ele manifestou sobre a tua vida, que você viu o agir dEle estampado diante de você. É nessa hora que você tem que entender que a experiência que você teve no Senhor, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã, é o mesmo eternamente, Ele não muda. Ele não muda, nele não há sombra de variação. Então Isaac tinha um testemunho dentro de casa do que é obedecer a Deus. E ele obedeceu. Ele obedeceu. Porque ele entendia que a diferença estava na bênção de Deus. E a palavra diz, versículo 3: porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Deus falou: meu filho, fica sossegado. A bênção que estava sobre o teu pai está na sua vida. Eu vou te dar essas terras tudo aqui. Vai ser tudo para você e para os seus descendentes. Porque a bênção de Deus, ela é geracional. Por isso que eu louvo a Deus pelos pais que vieram aqui na sexta-feira. Orarem com seus filhos, ter um tempo junto com os filhos, porque isso é transferido. Isaac serviu o Deus do seu pai, os teus filhos servirão o Deus que você apresenta para ele lá na tua casa. Qual é o Deus que eles vão obedecer? Qual é o Deus que eles vão adorar? É o Deus que eles veem lá na tua casa, não é o Deus que eles veem aqui não, porque o Deus que ele quer ver é lá na tua casa. É lá na tua casa. Deus falou: Isaac, fica tranquilo. Você está debaixo de uma promessa, de uma bênção. E o que faz diferença na vida do homem não é o título que ele tem, não é os bens que ele possui, não é os diplomas que ele tem na gaveta. A diferença na vida de um homem e de uma mulher está se ele se encontra debaixo da bênção de Deus ou não. E nós é que definimos isso, porque as mãos de Deus não estão encolhidas. Quem sai debaixo delas somos nós. Você sai de baixo ou você entra de baixo. A diferença está na bênção de Deus
na nossa vida. E Isaac entendeu isso. Ele entendeu. Diz a palavra no versículo 12, que Isaac formou uma lavoura. Ele plantou naquela terra. E no mesmo ano ele colheu a 100 por um. Porque o Senhor abençoou, diz a palavra. Isaac pensou, Deus mandou ficar aqui. A bênção está sobre mim. Tem uma promessa sobre a minha vida. A crise está aí fora, fome, escassez. Está tudo difícil aí à minha volta. O que ele podia fazer? Pensar. Muitos crentes de hoje é pensar assim: eu vou deitar na rede, vou ficar esperando. Se o anjo trouxe comida para alguém, vai trazer para mim também. Eu vou ficar esperando. Eu vou dormir. Não vou fazer nada. Não vou ter atitude. Como eu falei tempos atrás, Deus faz a parte dele, mas nós temos a nossa a ser feita. Isaac disse: vou formar uma lavoura, e plantou uma lavoura na época da crise. Ele colheu a 100 por um. Não é porque ele tinha conhecimento de agricultura, não é porque ele tinha, não, é porque a bênção estava sobre a vida dele. E como eu disse, a bênção de Deus faz a diferença na sua vida. Quer ver tem gente que ganha 10 mil por mês, 20 mil, e não tem uma vida feliz, tranquila, do que alguns que ganham 1000. Eu já vi isso, canso de ver. Tem gente que ganha 1000, um salário mínimo, junta com a esposa, mas isso, não tem nome sujo, paga as contas em dia, guarda dinheiro, viaja, vive bem, vive em paz, deita e dorme. Mas eu sei de gente que ganha 20 mil, 15 mil, 10 mil e não tem nem 25% dessa bênção, dessa paz na vida. Vive com o nome sujo, não paga as coisas em dia, é desorganizado, não tem paz, não tem alegria, não consegue se organizar, não consegue avançar, não consegue nada. Qual é a diferença? Não está no valor, não está no dinheiro, mas está na bênção de Deus, meus irmãos. A bênção de Deus na minha e na sua vida faz a diferença. É o que faz irmãos nossos que servem o mesmo Deus que nós, vivendo numa terra que tem fome, numa terra que tem guerra, numa terra que tem violência, e eles estão felizes da vida, adorando a Deus, porque a diferença está na bênção que está sobre a vida deles. Isaac teve atitude, plantou, fez uma lavoura, colheu, não ficou reclamando, não ficou justificando, não ficou murmurando, não ficou apontando culpados, mas ele teve atitude, permaneceu na palavra de Deus, mesmo no meio da crise. E diz a palavra de Deus no versículo 8, que Isaac ficou em Gerar muito tempo. Deus falou: fica um pouco aí que eu vou te abençoar. Esse pouco se transformou no muito. Ele ficou ali muito tempo, porque a bênção estava sobre a vida dele. E havia fome na terra, mas ele colhia 100 por um. 100 por um. Sabe o que é isso? 100 por um. Foi o que ele colheu, porque ele teve atitudes de fé, e ele ouviu a palavra de Deus. Não sabe o que você faz? Sai amanhã da tua casa, vai ter atitude de fé, vai plantar, vai fazer, vai realizar. Mesmo que alguém plantou lá, não colheu nada, não colheu porque não era para ele, era para você. Aonde ninguém vende, você vai e vende. Eu creio nisso. Deus fecha a porta para todo mundo, Ele vai abrir a hora que você chegar. Pode entrar 10 numa loja, os 10 só olha, desce 10 camisas, 20 coisas, não compra nada. Mas quando é a tua vez, chega e compra. Porque o que faz a diferença na tua vida é a bênção de Deus. Então levanta, se posiciona, faz alguma coisa, tem atitude, não fique esperando cair do céu, mas creia que a bênção está sobre você. Existe uma crise aí, é o dólar, é a bolsa, é o não sei o que. Você vive debaixo da bênção de Deus. Nós não estamos vinculados a estatística nenhuma econômica, porque Deus é o nosso provedor. Ele não muda. E nunca vai mudar. Ele não vai mudar. Tenha certeza que para mim e para você não vai faltar absolutamente nada. Porque Ele disse que não faltaria. Temos que nos lançar no cuidado do Senhor.
Uma coisa é você ser informado que Deus cuida. Outra coisa é você viver no cuidado de Deus. Isaac contrariou a estatística. Porque havia fome e ninguém plantava. Porque não chovia, porque ninguém colhia nada. Aí ele falou, não, eu vou fazer. E ele fez. E Deus abençoou a vida dele. Contrariou a estatística. Contrariou o convencional. Porque ele entendeu que ele tinha que ser um homem de Deus na hora da crise. É na hora da crise que é a hora de você aparecer. Na hora da crise é na hora da igreja mostrar que veio. Na hora da crise é a hora de você não cantar o cântico do Egito. Aquela coisa, ai meu Deus, o mundo vai acabar, nós vamos morrer e agora... Não! Fião, nós servimos a Deus. Só vai acontecer comigo aquilo que Deus falar que vai acontecer. Fora isso, nada. Uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de você entender quem Deus é e deixar ser cuidado por Ele. Isaac contrariou a estatística, mas ele também criou o incômodo naqueles que não criam em Deus como ele cria. E a palavra diz que os filisteus ficaram bravos. Os filisteus não gostaram daquilo, porque o versículo 13 diz: o homem enriqueceu Isaac, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Nós não estamos falando de crise, nós não estamos falando de fome, não estamos falando de escassez, nós estamos falando de falta. E aqui fala que este homem ficou não só rico, ficou riquíssimo, por tudo que Deus acrescentou na vida dele. E não está ligado somente às questões materiais, mas espirituais. Porque enquanto todo mundo está caminhando para o inferno, porque não teme a Deus e não adora o nome do Senhor, e não obedece seus princípios, tem alguém riquíssimo caminhando para o céu, de passo largo. E quem tem Deus, quem tem o Espírito, quem tem a certeza que se o mundo explodir agora, você vai morar com Deus eternamente, você é bilionário, trilionário, eu não sei o que vem depois disso. Agora, se você não tem medo que ele volte hoje e você vai para o inferno, que só tem dois caminhos, meu filho, ou é céu ou é inferno, ou é a salvação com Deus eterno ou é a condenação eterna, não tem meio termo nisso. Se você tem medo da volta dele, você é um pobre, você é um mendigo. Você precisa entender o que Deus coloca para você e decidir se tornar um homem, uma mulher riquíssima, que tem a presença de Deus, que tem a bênção de Deus. Essa é a diferença na nossa vida. Possuía tantos rebanhos de servos que os filisteus o invejavam. E realmente, quando você é abençoado demais, tem pessoas à sua volta que se incomodam, sabia? E se você começa a ter testemunho de que a bênção sobre você, pessoas se incomodam. Se comprou um carro novo, está roubando. Se comprou um carro novo, daquele de estralar, aí fala, até eu compro, financiado em 60 vezes. Se a pessoa está viajando, curtindo, descansando, aí ó, não trabalha. Larga de ser invejoso e vai se converter. Baixa a bola e reconhece que tem gente que é abençoada mais do que você, e você tem que amargar isso. E não sentir inveja nem se incomodar, mas sinta alegre, porque o mesmo Deus que abençoa o outro é o Deus que abençoa você também. Nele não há diferença nenhuma. Deus não tem filho preferido e não tem neto. A bênção dele está aí. É você que entra nessa realidade. Porque quando alguns entraram em Canaã, criou um mal-estar em outros povos. Assim como a bênção estava sobre Isaac, os filisteus ficaram incomodados e invejavam. E eles falaram, vamos fazer alguma coisa contra esse cara. Porque não pode, ele não pode ter isso, porque a realidade não é essa. Como que pode dar as coisas certas para ele, se tudo está dando errado aí fora? Como que pode ele estar em paz, todo mundo está apavorado? Como pode ele ter a bênção, se todo mundo está desesperado aqui? Vamos fazer alguma coisa contra ele, isso não é possível. Quando isso vem de um incrédulo, a gente até entende.
Mas duro é quando isso vem de uma pessoa que também conhece a Deus. Esse é um filho da perdição. É o que a Bíblia chama de vaso de desonra. Esse morre pelas próprias palavras. Ele mesmo se afunda no buraco que ele cava. Não precisa ninguém fazer nada. Desses Deus cuida bem e sabe o que fazer com eles. E diz o versículo 15 que os filisteus vieram e falaram: vamos tapar os poços, vamos acabar com a água deles. Todos os poços que Abraão abriu, vieram os filisteus, versículo 15, diz: estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, e encheram os poços tudo de terra. Taparam os poços. Fala, não vai ter água mais. Ele não vai irrigar mais nada, não vai colher mais nada. Acabou. Mas nós temos que entender uma coisa, que a crise ela tem que se dobrar. A crise se dobra diante de um tipo de pessoa. A crise se dobra diante daquele que é perseverante. Sabe aquela coisa do copo pelo meio de água? Que para algum está meio vazio e para outro está meio cheio? Essa é a realidade da coisa. Enquanto para muitos está meio vazio, para você tem que estar meio cheio. Porque você tem que ter uma visão de fé, você tem que ter uma postura, uma posição e uma perseverança. Se você for perseverante em Deus, a crise se curvará diante de você. Porque Isaque perseverou. Abimeleque chegou para ele no versículo 16, falou: sai daqui, vai embora, sai da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Então Isaque mudou de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. O cara falou: vai embora. Falou: você quer que eu vou embora? Tá bom. Faltou ele falar: eu vou, mas saiba de uma coisa, a bênção vai comigo. Eu estou indo, ela vai junto comigo. Eu estou te incomodando, eu estou te ameaçando, crise. Você está com medo de mim? Tá bom, eu vou para outro lugar. Para mim não muda o lugar, desde que eu saiba que eu estou com Deus e estou na direção dEle. O lugar não faz diferença. Diz a palavra no versículo 18, que quando você persevera diante da crise, do momento difícil, isso se torna oportunidade para você ter atitudes diferentes e também exaltar e glorificar a Deus. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Ele não desistiu, falou: os caras encheram o poço de terra, vamos tirar a terra, vamos tirar a terra. Meu pai furou todos esses poços aqui. Agora pensa bem, numa terra de fome, de escassez, de crise, quem tem poço d'água, meu filho, reina. Os caras vieram tampar o poço de água. Não, vamos tirar a terra daí, vamos restaurar esses poços, vamos trazer água de novo. Nós não vamos curvar diante disso, nós perseveraremos na presença de Deus. E os poços foram abertos, foram tirados toda a terra dali. E diz a palavra no versículo 19 até 25 que Isaque batizou os poços de novo com os mesmos nomes que Abraão tinha dado para eles. Ele abriu o poço de Ezeque, de Sitna, de Reobote e de Berseba. Falou: os poços estão ativos. Ainda deu 2 para os inimigos. Reabriu os 5. Falou: vou deixar 2 para vocês parar de me incomodar. Vou ficar com 3. Porque ele perseverou. Ele não se dobrou, ele não desistiu, ele não se curvou, mas a crise teve que se curvar diante dele. Nós temos que entender que na crise, no momento difícil, nós somos aperfeiçoados. Deus permite isso para te aperfeiçoar. É o batismo de fogo, é para te apurar, para tirar de você o melhor caráter que Ele pode, para tirar de você as melhores coisas que você tem, mas também para purificar e tirar aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Isaque enfrentou a inveja dos filisteus,
ele enfrentou a rejeição de Abimeleque, ele enfrentou as contendas dos pastores de Gerar, ele enfrentou a fome na terra, mas ele não brigou, ele não criticou, ele não murmurou, ele foi para a presença de Deus. Ele foi para a presença de Deus, e em Deus ele venceu tudo isso. Ele foi aperfeiçoado, ele foi provado e aprovado por Deus. Tanto é que, no versículo 29, Abimeleque volta a falar com ele, que era o governante dos filisteus. Disse: olha, tu não nos fará mal. O que eu falei para você? Que a crise tem que se dobrar diante de você. Filisteu não adoravam a Deus, estavam na fome, eles eram a expressão da crise. Chegou para Isaac e falou: você não vai fazer mal para mim não, né? Tipo, já estava com medo. Tem que ter medo mesmo. Tu não farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Afinou. Falou: Isaac, não vai fazer mal para nós não, né? A gente foi bonzinho para você. Nós mandamos você embora na paz, né? Você não vai fazer nada contra nós não, né? Afinou e tem que afinar mesmo. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Agora, né? Depois de tanto tempo. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete. Isaac podia bater o pé. Falou: sai correndo agora. Você não veio se levantar contra mim, você não veio querer me ameaçar, você não veio tampar os poços que meu pai fez, você não ficou contra mim, agora você vem aqui falar isso, agora você vai aprender. Sabe o que eu vou fazer com você? Você vai ver. Vem comer comigo na mesa. Senta aí, come um pouquinho. Está com fome? Está com fome aí fora, não tem comida, né? Mas aqui tem. Senta aí, posa aí, come aí. Na manhã seguinte, diz que eles comeram e beberam um banquete. Foi um banquete, não foi um lanchinho da tarde, não, foi um banquete. Comeram, beberam, dormiram, posou lá. Paranaense sabe o que é, posa aí, né? Posa aí, posou. No outro dia fizeram o juramento. Isaac então despediu e eles partiram em paz. A crise, o momento difícil, vai te aperfeiçoar num nível que você não vai ter inimigo mais. Mesmo que te fizeram mal, mesmo que uma crise te ameaçou, que ela veio por causa de alguém, mesmo que uma crise bateu na tua porta porque alguém fez algo para você, ou sei lá o que, você não vai querer vingar, você não vai querer pagar na mesma moeda. Senta aí e come do que Deus tem me dado. Depois você vai na paz. Mas saiba de uma coisa, você tem que saber quem é o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo é assim. A crise vem para te aperfeiçoar, para te melhorar, para te fazer ter experiência com Deus. Seja ela qual for, uma crise igual está aí ao nosso redor, no mundo, uma crise dentro da sua casa, uma crise no seu trabalho, uma crise na tua vida com Deus, uma crise com você e a igreja. As pessoas acham que ela pode ter crise no casamento, ela pode ter um momento difícil no trabalho, ela pode ter um momento difícil com os amigos, ela pode ter um momento difícil aonde for, mas ela não para pensar que ela pode ter também um momento difícil com a igreja. Estou desanimado dessa igreja, acho que não é mais isso aí, está meio estranho, está meio sem graça, o pessoal não olha para mim, não me cumprimenta, estou sentindo estranho, Deus, parece que Deus não está mais ali, e nada a ver com isso, é a pessoa que está numa crise. E as crises vêm e vão, mas elas vêm para trabalhar na nossa vida, e para nos aperfeiçoar, porque a crise não pode matar a nossa fé. No versículo 24, do mesmo capítulo 26 de Gênesis, de novo Deus vem falar com Isaac. Naquela noite, diz a palavra, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você.
Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. A crise não pode matar a sua fé, seja uma crise existencial, seja até mesmo uma crise de fé. Você pode estar andando por caminhos da incredulidade, duvidando de que Deus é, duvidando do que Deus faz. Você pode estar andando numa crise com você mesmo, tremenda, mas ela não pode matar a sua fé. Você tem que entender que ela existe para trabalhar na tua vida. E Deus, como veio falar com Isaac no começo, antes de tudo, Ele veio depois no final afirmar: eu não falei, você fez o que eu falei para você fazer. Então eu venho aqui, não é fazer promessa para você de novo, não, aquela que eu fiz. Eu venho reafirmar a que eu já fiz sobre a tua vida. Deus reafirma sobre mim e sobre você as promessas que Ele já fez. Isaac, eu sou o seu Deus. É o que você tem que ouvir no pé do ouvido. Deus fala para você assim: eu sou o seu Deus. Não é outro. Você tem que saber quem é o seu Deus. Isaac, eu sou o seu Deus. Não tenha dúvida disso. Isaac, não tema. Não precisa ter medo de nada. Isaac, eu estou com você. Isaac, eu te abençoarei. Isaac, eu multiplicarei os seus descendentes. Isaac falou: meu Deus, diante de tudo isso, só posso fazer uma coisa. Eu preciso adorar o Senhor. Eu preciso expressar minha gratidão. Eu preciso buscar a face desse Deus. Eu preciso corresponder a tudo isso que Ele fala a meu respeito. Se Ele é o seu Deus, Ele fala: não tema. Se Ele fala que Ele cuida de você, que Ele te abençoa, que Ele te livra, e que a bênção dEle vai para os seus descendentes, que mundo os teus filhos enfrentarão daqui 25 anos. Como estará esse mundo daqui 20, 25 anos, se o nosso Cristo não voltar antes? O que eles vão enfrentar? Mas saiba de uma coisa: a bênção que está em você, que vai estar sobre os seus filhos no futuro, é o que vai garantir eles permanecerem firmes na presença de Deus. E eles falarão: vamos servir ao Deus dos nossos pais. É o Deus que meu pai e minha mãe me mostrou, me ensinou. Isaac levantou um altar e invocou o nome do Senhor, porque a crise não pôde matar a sua fé. E ali ele adorou, invocou. Esse invocar o nome do Senhor é falar com Deus, é adorar a Deus, é ofertar algo a Deus, é se manifestar de alguma maneira na presença de Deus. Então, esses momentos difíceis estão à nossa volta. Nós aprendemos com o nosso irmão Isaac, lembrando que a bênção que estava sobre Abraão está sobre a sua vida. É a mesma. Deus não mudou. Deus não mudou. E Isaac prosperou no tempo da maior crise. Soube o que fazer, soube o que não fazer, soube como fazer, para que ele pudesse desfrutar de tudo que Deus tinha para a vida dele. Isso atingiu a sua família, isso atingiu a nação. Isso atingiu você agora, a vida daquele homem na presença de Deus. Então, diante do contexto à nossa volta, vamos aprender com quem viveu antes de nós. Vamos aprender com quem já deu testemunho de que venceu. Vamos aprender o caminho que homens trilharam antes de nós na presença de Deus, e podemos aprender com eles e glorificar a Deus no nosso tempo. Então, seja um profeta dos nossos dias, mas não um profeta do caos. Profetizar o caos, qualquer um faz. Ó, a coisa vai piorar, hein? Profeta do caos não faz diferença. Mas eu quero ver quem vai trazer uma palavra de consolo, de confronto, uma palavra de direção da parte de Deus. E você tem esse convite. Em meio a esse mundo perdido e desorientado, o povo está amedrontado, está assustado.
Você tem Deus, você tem a palavra de Deus. Então não seja um Abimeleque, não seja um filisteu, mas se levante em nome do Senhor dos Exércitos e faça a diferença no seu tempo, que é o tempo do hoje. Vamos orar? Fique em pé comigo, por favor.